Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo. Esse aqui é o Pode Ler, o podcast, videocast, tudocast, que traz sempre as entrevistas com os mais importantes, mais interessantes autores de livros do mundo, do Brasil e até do mundo. Nós estamos aqui hoje, na verdade, a gente convidou para a entrevista de hoje um cara muito importante chamado Papai Noel, mas ele alegou que estava com a agenda cheia, é isso? Ele falou que tinha um monte de trabalho para fazer nesse final de ano. Hoje é dia 26, ele trabalhou muito, ele trabalhou muito, ele então ele alegou cansaço. E aí o que nós pensamos? Aliás, só para interromper aqui, para quem não me conhece, sou o Paulo Tadeu, o senhorzinho fofo da internet, né? Aquele meme que me consagrou nesse ano de 2024. E eu estou aqui na frente dessa grande figura, esse mito da comunicação brasileira chamado Aldri Mazin. Tudo bom? Bem. Tudo bem, Paulo? Como é que foi de Natal? Tudo bem? Passou bem o seu Natal? Muito panetone, muito presente. Pra caramba. Eu tô aqui, acho que vocês viram que eu engordei uns 3 quilos, né? Vocês já repararam. No Natal você enfia o pé na jaca, você come muito ou você se controla? Olha, no Natal não tem como, porque é muita coisa. Então, por mais que você se esforce ali para segurar, não tem como. Eu também, eu tento, mas eu não resisto à rabanada. Aí pronto, aí vai embora. E bom, mas hoje é um especial, hoje é um programa especial. Hoje, então, o que nós pensamos, aí voltando ao que eu ia falar no começo, nós pensamos o seguinte, vamos fazer uma bela retrospectiva, porque foram tantas entrevistas interessantes ao longo deste ano, do Pode Ler, o ano de estreia do Pode Ler. É verdade. Né? Teve muita gente bacana que passou por essa mesa, hein? Muita entrevista interessante. O que nós fizemos? Vamos contar um pouquinho de cada uma delas, dessas entrevistas mais relevantes aqui, as que geraram, inclusive, mais repercussão. Né? Todas elas são grandes entrevistas, são grandes autores, mas a gente separou aqui alguns assuntos que acabaram gerando mais repercussão nas redes sociais e a gente vai falar um pouquinho disso, não é isso? Não só pela repercussão, mas pela qualidade do conteúdo. Também, lógico. Teve um pessoal que trouxe aqui informações, eu aprendi muita coisa aqui nesse ano. Acredito que todo mundo que assistiu o programa, que nos acompanha também. Teve muita gente bacana. Você quer destacar o primeiro? Quem é o autor que passou aqui por essa mesa que você destaca aqui para a gente relembrar, Paulo? Um que chegou aqui arrebentando esse ano é um dos campeões de venda da Matrix Editora, que chama-se Ulysses Campbell, que é o autor, vocês devem conhecer, devem saber, já devem ter visto muita entrevista dele. Ulisses é autor da trilogia das Mulheres Assassinas, escreveu o livro sobre Suzanne von Richthofen, escreveu o livro sobre Elise Matsunaga, escreveu o livro sobre Flor de Lis e recentemente ele lançou o livro sobre o Maníaco do Parque. E aí um livro de grande repercussão, aí na lista de mais vendidos. E ele veio falar aqui um pouquinho do que é, de como é que foi a vida do maníaco, né? Então muita gente se interessou aí para saber. Foi uma belíssima entrevista que ele deu aqui. Uma aula, né? Primeiro falou de vários assuntos, né? Vale a pena, quem não viu, vale a pena rever. Exatamente. E ele, como o Paulo disse, ele já deu entrevista em tudo quanto é lugar, mas eu sinto que a que ele deu aqui foi uma entrevista especial. Ele ficou muito à vontade aqui, né, Paulo? Exatamente. Então, tava na sua frente, né, Aldrin? Não, então, tava na frente do chefe. Tava na frente do chefe, o editor do livro. E aí ele... O que ele falou do Maníaco do Parque, que você lembra? Olha, uma coisa que chamou muito a atenção das pessoas, né? E ele destacou, foi um assunto que eu acho que, assim, que as pessoas têm grande curiosidade para saber em relação à possível soltura do maníaco. É verdade. Né? Porque... O Maníaco do Parque pode ser solto. Porque em 2028... termina a pena dele. Ele foi condenado a lá, acho que 30 anos. Foi pena máxima. A pena máxima que a lei prevê, né? 30 anos. Então, vai chegar agora o ano de 2028, né? Então... se completam esses 30 anos. E aí, então, assim, pela lei, o cara cumpriu a pena dele, né? Assim como outros assassinos aí, com outras penas semelhantes. Chega um dia, o cara não deve mais nada para a lei, né? Para a justiça. E aí, o que faz? Bota o cara na rua. Será que vai acontecer isso? Será que é uma boa ideia? Será que é uma boa ideia? Você sairia às ruas no dia em que o maníaco fosse colocado em liberdade? Principalmente você que é mulher, né? Porque afinal de contas, os crimes deles, infelizmente, sempre foram feminicídios, né? Ele sempre atacou mulheres com um determinado perfil, né? Ele sempre atacou mulheres com determinado perfil, né? Físico. Então...
você sairia às ruas? Olha, o maníaco acabou de ser solto, você sai às ruas naquele momento, depois que ele foi para a rua? O que acontece? Então esse é um assunto que eu acho... Ele falou sobre isso. Vamos ver, vamos relembrar a resposta do Ulysses Campbell sobre essa questão. Vamos lá. Ele tá para ser solto, é? Ele vai ser solto em 2028. Inclusive hoje... Você aposta nisso? Você garante que ele vai ser solto em 2028? Eu garanto que vai ter uma grande discussão jurídica. Ele vai virar um... Tem uma coisa que eu sempre esclareço, que ele foi preso pela primeira vez 5 de agosto de 1998. Então, na época, o tempo de cumprimento máximo da pena era 30 anos no Brasil. Hoje são 40. E aí, esses 30 anos completam no dia 5 de agosto de 2028. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, não significa que quando chegar o dia 5, alguém vai lá abrir a porta da cela. A porta da cela, abre o portão da penitenciária, não é assim, beijo, né? Me liga. Não é assim. Primeiro que um advogado tem que tem que fazer o pedido da soltura. E aí o Ministério Público tem que dar um parecer, pode ser contrário ou não. A justiça, o alvará de soltura dele é assinado por um juiz. E aí vai da cabeça do juiz se ele será submetido a um novo exame criminológico, se ele solta automaticamente. Eu fiz uma entrevista com o Edilson Bonfim, que é o promotor que condenou, que foi responsável pela condenação do Francisco no tribunal do júri. Essa entrevista está até no blog True Crime lá do Jornal o Globo. Ele fala que se ele soltar, ele vai matar novamente. Porque os laudos... O Francisco, na época do tribunal do júri, a advogada dele tentou emplacar a tese da inimputabilidade, aí fizeram vários tratamentos com psicólogos, psiquiatras forenses, e os laudos dele assim, são bem comprometedores. Tipo, eles assinam um atestado de psicopatia. Ele dizia que era uma força demoníaca que matava, e aí agora ele está lá na penitenciária dizendo que ele se converteu a uma igreja evangélica, que essa força demoníaca, mas quem garante que não vai voltar? Né? E aí o promotor fala, não tem remédio, não tem tratamento, não tem cirurgia para o tipo de transtorno mental que ele tem. Ele está na penitenciária com homens, então por isso talvez ele não tenha matado alguém. O livro traz relatos de mulheres que ele tentou morder dentro da penitenciária. Hoje me mandaram até um vídeo de uma médica que foi fazer que estava no mesmo ambiente que ele, dentro da penitenciária, e ela relatou que ele tentou fazer uma esganadura nela. E recentemente, coisa assim de 2016, se eu não me engano. E aí a pergunta é, quem vai assinar o alvará de soltura? Porque se ele matar fora da cadeia, quem vai ser responsável por isso? Isso que significa que ele não melhorou nada, não houve não houve tratamento. É porque não teve. Tem uma coisa, inclusive, que é uma coisa que eu mais acho o maior absurdo na história do Francisco de Assis, são as negligências que ao longo do tempo ele veio, principalmente negligências médicas. O Paulo sabe, né? A gente conversou sobre isso. O cara demonstra que ele tem transtornos, ele tem laudos mostrando quais transtornos mentais ele tem, e aí ele recebe uma sentença de 30 anos e não recebe um tratamento de saúde mental dentro da penitenciária. Então, tipo, as pessoas não sabem o que se passa na cabeça dele. Se nós fôssemos uma nação mais desenvolvida, por exemplo, como os Estados Unidos, teria uma banca de médicos estudando a cabeça dele para saber hoje se... não sei nem se pode falar em ressocialização, né? Porque o promotor diz que não tem, no caso dele, não tem ressocialização. Ele simplesmente não pode ser colocado fora. A família já disse numa entrevista que essa entrevista inclusive está no livro, que ela não tem condição de recebê-lo em casa. Então fica mais uma outra incógnita. E aí, para onde ele vai? Ele vai ficar onde? Na sua casa é que não vai. Na minha nem na sua. Nem, né? nem na do Aldrin, nem de ninguém. Agora... Muito interessante o que a gente viu agora, né? Muito bacana. Por isso que a gente falou que foi uma entrevista de grande repercussão isso. Sabe uma que eu gostei muito aqui? Qual? Que eu achei divertidíssima a entrevista. Foi com aquele casal, Deia e Jal. Que escreveu 21 hábitos... 21 hábitos... Tuane, 21 hábitos para alimentar...
Para pimentar, para pimentar o relacionamento, Teve dicas muito legais aqui, viu? Eu dei muita risada, eles deram risada também. Eles são craques, né? Porque não à toa eles têm uma legião de seguidores, né? Muitos seguidores, faz um sucesso muito grande nas redes sociais. E eles vieram aqui para falar um pouco... Deram dicas para, inclusive, resgatar uma relação, um casamento que já esfriou, né? Foi muito legal. Vamos rever. Porque no final das contas é o que eles falam, né? Tem que alimentar, tem que... É aquela história da florzinha, né? Tem que regar. Se você não adianta ficar esperando que o parceiro tá tudo bem, né? Porque você gosta que a coisa não... Gostou, tá junto e não precisa fazer mais nada, né? Exatamente. Então foi muito interessante essa lição, porque as pessoas às vezes esquecem desses detalhes. Eles já são um sucesso no YouTube, você deve conhecer, mas quem não conhece, vale a pena rever essa entrevista. A gente vai jogar um corte muito legal agora, dá uma olhada aí. Tem duas perguntas que a humanidade sempre se faz, sempre se fez. A pergunta que os seres humanos mais se fazem é: existe vida depois da morte? Boa. A segunda pergunta que os seres humanos mais se fazem é: existe sexo depois do casamento? Então nós vamos falar disso agora. Para responder a esta e outras perguntas, estamos aqui com um casal de especialistas que vieram lá da minha terra. Um beijo para Santos. Então vamos falar desse falar, assunto. mas eu quero responder as duas perguntas dele. Responda então. Existe vida após o... Existe? Eu vou deixar a ideia porque Existe assim... vida Você quer que eu quero responder Peraí, a o que eu segunda. perguntei mesmo? Qual é a Existe vida segunda? após o casamento? Não, existe sexo Isso após não o casamento. Ah, sexo após... Não, sexo após o casamento não existe, né? Isso aí é lenda, né? Pois é, gente. Vamos, sem fake news aqui, sem fake news. Casou, acabou, não é isso? Vou falar de algumas coisas. Não tem sexo depois do casamento. Mulher não gosta de sexo. Isso também é verdade, não é? Não é? Mulher não gosta de sexo? Não é verdade Falam isso? isso, É ou falam não é? e falam. Nossa, eu já escutei um monte. Meu amigo que disse, né? né? Meu amigo que disse. Vocês estão pegando em assuntos que estão aqui. Tem sexo depois do casamento? Só se você quiser. Ah. E a outra pessoa quiser também. Ah, é uma bom. questão de querer. Ah, e aí, como é que a gente faz pra alguém querer alguma coisa? Como é que você força a pessoa a querer algo? Sexo é bom? Eu acho. Sexo é bom? Às vezes, né? Pô, um homem, Depende com quem, né? é o primeiro homem que eu ouço falando que sexo é bom às vezes. Eu aprendi com o Jal que para homem todo sexo é bom, só não é bom se ele tiver disfunção erétil. Tá. Porque de resto, já fez sexo alguma vez, sexo foi bom e você não gozou? Já. Olha que legal! Ele é mentiroso. Temos Você um exemplar não acredita aqui, no que o Aldrin fala, Não, né? mas não é verdade. Quando você brocha, você não Mas aí é uma chega ao final. disfunção. Ué, disfunção... Aí é uma disfunção. Broxou... Ocasional. Não, mas foi você um não estava afim, De estava vez em cansado. quando. Mas foi uma disfunção por conta da ansiedade, do cansaço, do Eu já estresse. dei brochadas Mas... inesquecíveis. Não, mas aí é disfunção. Uma vez que rolou, foi bom. Certo? Não é, lógico. Então vamos entender o seguinte: sexo é bom, tem que ser bom. Se não for bom, não é sexo, porque o sexo existe para dar prazer. É fundamental. O sexo precisa de prazer, não é para procriação, a gente não é animal. Então, se o sexo é bom, por que muita mulher não quer fazer? Por que depois que casa o sexo diminui? Já que, a gente tá ali junto, perto, tá mais fácil. Se conhece pra caramba, Se né? conhece pra Você que caramba. falou agora, hein? Por que depois que casa o sexo diminui? Diminui. Essa frase foi sua. Na maioria das vezes diminui. E não só no casamento diminui. Diminui com o tempo de relação. Em torno aí, se você viveu uma paixão, fazia muito sexo, com uns 24 meses, pode ter certeza que a frequência sexual vai cair, a libido da mulher vai diminuir na maioria das vezes. Tem mulher que tem fogo aí para subir pelas paredes. Só que a gente, quando está apaixonado no início de algo, a gente é movido por uma química diferente. A paixão, ela atua quimicamente na gente, ela altera os nossos hormônios. A mulher fica com mais testosterona, ela fica com mais desejo, toda a resposta sexual dela é acelerada. O homem, em contrapartida, a testosterona dele diminui, ele fica... mansinho, ele fica fala baixo, abre a porta do ele carro. lembra de tudo, ele observa os detalhes. Depois de casado? você é bonito. Antes. No início Na de um paixão. relacionamento. Tá. Na paixão. Então, o que acontece? Meio que o homem e a mulher, que são fisiologicamente diferentes da resposta sexual, eles dão uma equilibrada e os dois estão cheios ali de dopamina. Então, assim, a paixão existe para fazer com que você acredite que o amor é lindo. E você acredita. E você tem disposição, não tem cansaço.
Eu morava numa cidade, trabalhava em outra, andava 40 minutos para chegar na rodoviária, 1h30 de ônibus na estrada, aquele ônibus que pega cachorro, papagaio, todo mundo no meio do caminho. Na volta, a mesma coisa, chegava em casa, cuidava do meu filho e ainda ficava até umas 3 horas da madrugada com o Jal, conversando com ele pelo WhatsApp. Aí eu acordava 4h30 para poder fazer tudo de novo. E eu não me cansava, porque a paixão, ela te alimenta. Só que a gente não pode viver assim. Isso não é sustentável. O nosso cérebro não aguenta. Lógico. É como se fosse uma droga. Algumas pessoas são viciadas em paixão. Então, depois que isso vai passando, algumas coisas podem acontecer. Uma, você perde o interesse pela pessoa, porque aquilo não se converteu numa afetividade de fato. Ou 2, aquilo vai se convertendo em amor, que é uma escolha. Você já não está tão obcecado, você já não está tão envolvido quimicamente, e aí você passa a vivenciar o amor. Nessa época de paixão, a mulher experimenta um desejo que a gente fala que é um desejo espontâneo. Cara, o desejo brota na mulher. Ela só quer sexo, naturalmente. Só que depois que passa essa química toda, ela passa a ter um desejo que a gente fala que ele é responsivo. É um desejo que ele é uma resposta ao ambiente, aos estímulos, ao estado em que ela está. E aí, às vezes, essa mulher vai preferir dormir porque está cansada ao invés de fazer sexo. Pode acontecer o contrário também, com o homem, por um outro mecanismo fisiológico. Mas acontece, na maioria das vezes, com a mulher. E aí começam a surgir as diferenças. O que antes a paixão tinha equilibrado, agora começa a ficar mais evidente. Então, agora é hora de fazer o quê? É hora de trabalhar. Apimentar o relacionamento. Isso aqui você pode começar a fazer antes de casar. Isso aqui você faz desde que você é solteiro. Isso aqui você faz criando repertórios próprios, você evoluindo como indivíduo, aprendendo, tendo conhecimento. E aí, o que acontece? Você precisa começar a trabalhar tanto a mulher quanto o homem, porque o tempo não favorece o amor, o tempo não favorece o tesão. Então, você precisa trabalhar, porque a natureza é o desgaste. E lembra que a Daya falou que o desejo da mulher passa a ser responsivo. E o desejo do homem, a testosterona dele sobe, depois que a paixão acaba, volta ao normal, é espontâneo. E o desejo espontâneo, para trabalhar o desejo responsivo, como que a gente faz? Porque a gente tem uma mulher que voltou a ser normal, né? Precisa... O homem que voltou a ser normal, tá com a testosterona no talo, a mulher que tá aqui. O homem precisa vir fazer esse resgate aqui. Só que... Será que o cara tá na disposição de fazer esse resgate? De vir buscar a mulher? Porque é a energia que ele tem que colocar ali, né? A energia que ele tem que colocar Exato. aqui. Ele tem que trabalhar os hábitos. Ele tem que trabalhar sedução. Porque muitas pessoas caem nesse engano. Casei. Assinei o contrato. Casei. Perante Deus, perante todo mundo. Tô lá com a pessoa. Aqui, Só pronto. que, cara, é uma mulher. É um homem. As pessoas viram esposinho e esposinha. Viram administradores do lar. E aí esquece desse resgate. Eu não tenho que ficar cutucando por trás, né, com a força da testosterona de manhã para comer minha mulher. Eu tenho que canalizar desejo, aprender a seduzir, continuar sendo o sedutor que eu era na fase da paixão, para levar essa mulher para cama. Então não é sobre pedir sexo, é sobre seduzir e conduzir. E isso, essa energia vital, o homem tem. Só que a gente vive uma geração de homens que já não tem mais essa autonomia, que já perde a identidade. Muitos caras casam e eles não fazem a transição, eles continuam sendo o filhinho da mamãe, eles querem ser servido, e a mulher vai para uma sobrecarga absurda de ter que fazer tudo. Eu pergunto para um paciente meu lá na sala de terapia, quem que escolhe a sua roupa? Minha mulher. Quem que escolhe que vai jantar à noite? Minha mulher. Quem que escolhe o passeio? Minha mulher. Eu pergunto, como é que você se sente? Eu me sinto carregando um filho. Tem mulheres que falam pra mim, cara, parece que eu tô transando com um garoto de 13 anos. Eu falei, 13 anos? Veja que ela não falou 18, 19, 17, ela fala 13. Porque é a iniciação ali da masturbação e tal. 13 anos. Por quê? Tá perdido. O cara, ele queria a molezinha de chegar lá, esvaziar o saco dele, fazer a mulher virar um depósito de esperma, e ele não sabe mais seduzir. E aí, Adimarzinho, você ficou animado com os ensinamentos Legal, que você né? acabou de ver, rever agora? Eu não conhecia a Daya já pessoalmente, achei eles sensacionais. Foi muito legal conhecê-los aqui. Gente finíssima, né? Quem mais passou por essa mesa aqui, Paulo, que você lembra? Olha, 2024? Tem um assunto que eu acho que foi muito bacana, porque muita gente não conhece a fundo. As pessoas às vezes até acham que
já ouviram falar, mas não sabem exatamente o que é. E foi um assunto que gerou muita polêmica. Aliás, é um assunto polêmico, de certa forma, mas do qual eu sou muito fã, que é o assunto sobre constelação familiar. A Solange Bertão, que é uma especialista no assunto, ela veio aqui para falar do livro dela, que é A Lógica do Destino. E ela deu uma grande lição, explicou o que é a constelação familiar, né? Porque muita gente faz confusão quando fala constelação familiar, acha que é alguma coisa ligada a zodíaco, a signos, né? E não tem nada a ver. O termo constelação familiar, na verdade, chegou aqui no Brasil, e o certo até seria uma coisa de reordenamento familiar, né? Essa é a ideia que está por trás disso, porque a essência dessa ferramenta terapêutica, ela diz que você herda junto com os seus genes, né? Os teus pais passam para você, além da cor do cabelo, da pele, formato do teu corpo, da orelha, essa coisa toda, você herda deles também padrões de comportamento que vêm dos teus avós, dos teus pais, padrões de comportamento que são de alguma forma passados ali junto com o teu DNA, e que você inconscientemente vai replicando ao longo da sua vida. Então, sem saber, você, por uma questão de gratidão, a sua alma ser grata à vida que chegou até você, você acaba repetindo esse padrão familiar, esses comportamentos de forma inconsciente. O que acontece nesse momento? Você se mete em enrascada, você faz burradas, você tem problemas, você vive problemas, vive angústias e se coloca em determinadas situações sem saber, né? Por conta, porque como é inconsciente, você não tem noção do que você está fazendo. Então você vai tendo esses problemas ao longo da vida sem saber, como eu falei. E aí a constelação, a partir do momento que ela te permite você localizar esse nó, vamos chamar assim, uma vez que você descobre isso, você consegue viver de uma forma mais tranquila e eventualmente até mudar o desenrolar da sua vida. Então, por isso que o livro dela, inclusive, se chama Lógica do Destino, porque diz que faz muito sentido, porque tudo que acontece na sua vida tem uma lógica, porque essa lógica que está por trás, como eu falei, desse padrão que você herda. Então, é muito interessante. A Solange vai dar, a gente vai ver agora, a gente pode mostrar então um pedacinho dessa entrevista, para ela dar um exemplo prático disso aqui que a gente está falando. Vocês vão ficar maravilhados, eu sou fã de constelação. Eu acho que quem olhar essa entrevista, esse corte agora e depois quiser, inclusive, olhar a entrevista completa da Solange, vai também ficar fã da constelação e vai recomendar para todo mundo. Bom, então vamos começar falando desse assunto que é a constelação familiar e desse livro que você escreveu, A Lógica do Destino. Constelação, o nome constelação foi infeliz, né, na tradução do alemão para o português, do inglês para o português. O que significa constelação, de fato, é recolocação. É te colocar no lugar certo. Então, mas assim, o que é isso? Nós vamos ver, mas eu só vou falar sobre o título, né, o nome constelação. Por exemplo, um filho que fica mandando nos pais, ou um filho, desde pequeno, mesmo pequeno, que não obedece aos pais, ele já está no lugar errado. Porque ele fica mandando nos pais. E a autoridade é dos pais. Então, o que a constelação faz? Você vai entender o motivo daquele comportamento, daquela situação. E aí ela recoloca a pessoa no lugar certo. Porque tudo o que você é, comportamento e sentimento, tem a ver com os seus ancestrais. Então, ela te recoloca, ela mostra para você qual é o seu lugar. E isso, daí, com esta compreensão, a sua atitude muda, né? Então, a constelação, ela, quando você falou do alemão, porque surge com Bert Hellinger, né? Que é o criador da constelação, né? É o cara que organizou essa terapia, esse sistema terapêutico. Então,
O Bert Hellinger, ele faleceu em 2019 e todo o meu treinamento foi com ele e os discípulos dele, né? Constelação, ele em alemão, como eu disse, né, te colocar no lugar certo, e não é uma técnica que pertence a nenhuma área do conhecimento. Não pertence à psicologia, não pertence a nenhuma religião. Tem muita gente que não faz constelação achando que é uma seita ou que é... Não tem nada a ver com nenhuma religião, não tem nada a ver com psicologia, com qualquer assunto conhecido. Constelação é um método que te mostra que a sua dificuldade tem uma origem no passado. Bert Hellinger era padre. Ele trabalhou muitos anos numa tribo na África do Sul, entre os Zulus, e lá ele vivenciou muitos rituais dos antepassados, e ele percebeu a importância dos antepassados na vida das pessoas. Ele, por várias questões, ele deixou a batina e foi estudar várias linhas da psicologia, se submeteu a várias técnicas até chegar nesse método que ele criou, que chama constelação. Porque o que ele diz é que tudo que a gente vive, os problemas que a gente vive têm uma relação, são transmitidos, acho que eu não estou falando errado, né? Assim, além da cor dos olhos que a gente herda dos pais, né? A cor dos olhos, formato do corpo, tudo isso a gente herda padrões de comportamento dos nossos ancestrais. Exato. E a gente repete esses padrões de forma inconsciente. É isso? Isso mesmo. E por que a gente repete esse padrão inconsciente? Por que é isso? Uma coisa assim maravilhosa de você perceber. Nós herdamos a vida. E a nossa vida é muito justa. Justa àqueles que foram responsáveis para nós estarmos aqui. Então, se alguém foi prejudicado para que você estivesse aqui e não foi reconhecido, você pode, inconsciente, trazer o sentimento e comportamento daquela pessoa. Então, você herda, como você disse, nós herdamos o aspecto físico, o DNA físico. E isso ninguém questiona, nós temos testes de DNA hoje e tal. Fica muito difícil de rastrear o DNA emocional. A constelação, ela tem essa qualidade. Nós vamos procurar na sua história com quem você está ligado naquele comportamento e sentimento que te atrapalha. Então, por exemplo, eu posso dar inúmeros exemplos, mas neste caso, você tem uma agressividade, por exemplo. E essa agressividade muito forte, podemos chamar de uma impulsividade, ela te atrapalha, porque às vezes quando você vê, você já fez o que não devia ou já falou o que não devia. Então, nesta situação, você pode estar ligado a um assassino da sua história, da história dos seus pais, ou dos seus avós, bisavós, trisavós, tataravós, enfim. E aí você não consegue, por mais conhecimento que você tenha, você não consegue controlar essa atitude sua. Até você ter uma compreensão que, por exemplo, seu avô ou bisavô morava no interior, numa casa, um bandido entrou naquele sítio e matou uma das filhas, e o seu avô, bisavô, ficou com medo de continuar naquele lugar, mudou de cidade, por exemplo. Uhum. E aí você teve continuou a vida ali,
tua mãe, teu pai conheceu, eles se conheceram, você nasceu. Então, se não tivesse havido aquele acidente com aquele bandido, aquele agressor que matou uma pessoa da sua família, você não teria nascido. Então, você nasceu dessa agressividade. E a constelação, ela vai rastrear onde está essa impulsividade, essa agressividade na sua história. Gente, eu falei para vocês vão ficar sinceramente, é o máximo essa entrevista. Eu gosto muito, sou muito suspeito, adoro. E o Aldri Mazei, vamos partir para o outro assunto. Afinal, esse ano de 2024 foi muito interessante aqui, pode ler, bombando, muita gente curtindo aqui as nossas entrevistas. E eu me lembro, eu não sei, espero que você se lembre também, que você tem a memória melhor que a minha. A gente fez uma outra entrevista aqui que foi muito bacana, porque tem um assunto que é de grande relevância para todos nós, né? É verdade. Já sei até de quem está falando. É o Marco Moraes, é isso? Marco Moraes. Então estávamos pensando a mesma coisa. Autor do livro Planeta Hostil. Isso. Acho que foi um dos autores que trouxe um dos assuntos, como você disse, mais urgentes, né? Para o Brasil e para o mundo, né? Que é a questão ambiental. A Amazônia seca, né? Não tem, mas a Amazônia com o rio que está seco, gente. Pantanal pegando fogo, chuvas torrenciais, chuvas que fazem, sei lá, São Paulo ficar sem luz durante uma semana, enfim. O Marco Moraes, ele é um geólogo e é um estudioso do assunto há muitos anos, né? E, coincidentemente, a gente conseguiu conversar com esse especialista num ano em que foi o ano mais seco da história do Brasil. E o mais quente da história do mundo, né? Pois é. E ano que vem parece que vai ser ainda mais quente. Vai ainda. piorar, né? Tudo indica que as coisas estão piorando. E ele trouxe recados muito importantes para você aí que acompanha esse tema, para você que sabe da importância de se preservar as nossas florestas, de cuidar do meio ambiente. Dá uma olhada no que ele falou, que eu acho que é uma entrevista que você precisa assistir, se você não viu ainda, e compartilhar com seus amigos, com a sua família, a entrevista que nós fizemos com o Marco Moraes. Dá uma olhada aí. A gente já teve a oportunidade de entrevistar o Ricardo Galvão, que você deve conhecer, ex-diretor do INPE, e o Paulo Artacho, um ambientalista, cientista, especialista, uma das maiores autoridades em meio ambiente, né? Sim. E eu perguntei para os dois sobre como é que eles estavam vendo a situação da Amazônia, do desmatamento, enfim. E aí, para o Ricardo Galvão, a gente já teria ultrapassado aquele ponto de não retorno. O desmatamento na Amazônia atingiu um ponto em que não vai mais se recuperar. A floresta não se regenera mais a partir desse ponto. Nós já teríamos ultrapassado. Para o Paulo Artacho, ainda não. Mas estamos a caminho de, se nada for feito. Qual que é a tua opinião? A gente já desmatou demais a Amazônia? Já passamos desse ponto de não retorno? Sim? Não? Como é que você vê isso? Eu não tenho... eu não sei exatamente. A gente já desmatou bastante, mas a floresta... Uma floresta com aquela biodiversidade, com aquela riqueza toda, é uma coisa preciosa para o mundo inteiro, né? Mas, assim, o mais crítico para nós é a questão do regime de chuvas, né? No centro-oeste e no sudeste, os nossos celeiros agrícolas. Porque o que acontece ali? Os ventos alísios, né, eles trazem a umidade do oceano ali para o Pará, né, para a costa do Pará, e ali precipita, formam chuvas, a floresta absorve e devolve a água. Então a floresta vai reciclando a umidade dentro de uma circulação que alguns chamam de monção sul-americana, uma circulação em que esses ventos vão até lá a cordilheira, dão a volta, né, batem na cordilheira, dão a volta e voltam pelo centro-oeste e pelo sudeste. E essa umidade só chega ao centro-oeste e ao sudeste porque a floresta está lá reciclando. No dia que não tiver mais a floresta, os grandes celeiros agrícolas e os lugares onde tem grandes cidades e reservatórios vão ficar com um regime de chuva seca. Muito comprometido. Seca muito severas. maior, severas. Eles vão depender das frentes que sobem da região antártica, que também estão ficando mais espaçadas e com períodos de retenção mais ao sul, né, como a gente está vendo.
Então, por exemplo, se eu fosse um agricultor do Centro-Oeste e do Sudeste, eu estaria muito preocupado e empenhado em manter a floresta de pé. Porque senão o meu negócio Daqui a vai 2, 3 anos, 2, 3, 4, 5 anos, eu posso perder tudo. perder tudo. Porque 95% da agricultura brasileira depende de chuva. Sim. E a gente E não a está gente falando tá- de um ano, porque isso pode acontecer, a gente já viu, né? Sim, Durante já um viu. ano, acontece um ano, tem uma seca, Não, o você cara tem um falando- prejuízo. Estou falando de, ok, teve um ano, teve o outro ano, teve o outro ano, e aí não tem o que fazer Estamos mais. falando uma coisa permanente. Permanente, né? exato. Para Já- alguns, esse cenário já está acontecendo, né? Essa engrenagem já teria começado a rodar. Então, isso é uma... Assim, eu ainda acho que se a gente for evitar maior devastação, mas assim, não é diminuir a taxa de desmatamento, é acabar com o desmatamento. Acabar. Porque né? todo dia o desmatamento continua. Mesmo que você fale assim, diminuiu 20%, ok, não é que acabou. Diminuiu, continua tendo desmatamento. Né? Pode estar num ritmo menor, porém ele persiste. Né? Isso é importante que as pessoas tenham ideia disso. Entra governo, sai governo, num aumenta um pouquinho, outro diminui um pouquinho, mas no final das contas, para qualquer governo que seja, o desmatamento continua na prática. É isso que significa desmatamento. Está sendo desmatado. Tem um X número de maracanãs lá que estão sendo cortados todos os dias. Né? Isso não muda. A gente sempre critica, né, os políticos, o poder público, mas eu tive a oportunidade de, em 2022, trabalhar em campanhas políticas na região norte, em 3 estados. Em todos esses estados amazônicos, um candidato se posicionar numa campanha política falando de meio ambiente, lá é perder voto. Porque a população não quer nem saber desse assunto lá. Eles abominam que alguém vende. Não, mas precisa parar de derrubar a árvore. O cara que é de lá, o nativo, ele não aceita essa imposição e ele ainda refuta dizendo, não, mas tem muita árvore aqui, você não sabe o que você está falando. Então, cobrar do poder público uma atitude mais dura, incisiva nesse sentido, passa antes pela qualidade do eleitor que está pondo esses políticos lá nos cargos, né, de comando. Porque o eleitor, de fato, o eleitor que está lá, ele não está preocupado com o Rio Amazonas, com derrubada da floresta, com queimada. Ele quer aquela história, ele quer emprego, ele quer dinheiro, ele quer explorar ouro, ele quer ficar rico do dia para a noite, achando uma pepita. É isso. Tem que ser feito um trabalho sério. A gente pode fazer pressão política, a gente pode conscientizar as pessoas que a floresta de pé dá mais dinheiro do que a floresta derrubada e que eles vão continuar trabalhando, vai continuar a ter trabalho, vai ser um trabalho de melhor qualidade. Então, eu espero, né, e o pessoal da Matrix escreveu no livro, é um chamado à ação, é um alerta, mas é um chamado à ação, porque dá para a gente resolver isso, né? A longo prazo, eu sou otimista que os humanos vão conseguir, conseguir superar. Mas se ninguém fizer nada, agora, claro. A gente tem tempos difíceis pela frente, né? Vai piorar antes de melhorar, mas a gente tem que agir para evitar que o pior aconteça. Cara, que lição. Assim, a gente aprende muito com uma entrevista como essa. Você começa a repensar os teus hábitos, desde a sacola de plástico que você leva mais, né? Que você joga fora. Você começa a ter uma consciência ambiental muito mais ampla por causa de uma entrevista como essa, assim, porque realmente nós somos a causa, né? Porque a gente não adianta ficar culpando os outros, né? Nós todos, como habitantes desse planeta, somos os causadores do que está acontecendo. E nós somos responsáveis também. Eu acho que a gente está chegando no limite, né? Daqui a pouco não vai ter mais volta, gente. Então não tem outro lugar para a gente morar, só tem esse. Não dá para a gente mudar de casa. Então vamos dar um jeitinho aí, ler esse livro e ver o que a gente pode fazer pelo planeta. É verdade. Olha, uma das entrevistas mais divertidas que a gente teve aqui, não faz muito tempo, mas quem perdeu tem que agora ir procurar no canal aí, foi a entrevista que a gente fez com a estilista Marta Medeiros. Eu confesso que eu dei muita risada aqui. A Marta é engraçada demais porque
na verdade, ele não precisaria nem de você, nem de mim aqui dentro, né? Porque A gente quase não falou, né? ela não precisa, cara. Ela enche a entrevista sozinha. Você bota ela sentada assim e fala assim, fala um pouquinho, Marta, não precisa dar assunto nenhum. Ela começa a falar. Eu só dei risada na entrevista. E Vale a pena. ela diverte as pessoas, ela é muito espontânea, muito divertida e lógico, talentosíssima, né? Ela levou a moda brasileira para o mundo inteiro, para Hollywood, para o tapete vermelho de Hollywood, né? O livro Do Sertão a Hollywood, inclusive, é o nome do livro dela. Ela tem uma grande história de vida, né? Maravilhosa, né? Levando a renda brasileira, né? Fazendo um trabalho social fantástico, né? Porque também não é só aquela coisa de glamour. O trabalho social dela, de empoderamento de mulheres ali do sertão nordestino, as mulheres que fazem a renda, o trabalho que ela faz realmente assim é de tirar o chapéu, cara. É fenomenal. É uma pessoa que merece ser... acho que é um livro que merece ser lido para que as pessoas entenderem o que dá para fazer, como é que a gente pode levar o mais do Brasil, né, para fora, inclusive fazer um trabalho que valorize não só a cultura, como um trabalho que valorize as pessoas, né, que gere renda, né, até com, desculpa o trocadilho, né, porque a renda dela está gerando renda para mais mulheres. Ela falou sobre tudo isso, falou como é que foi quando a Beyoncé entrou na loja dela, a Beyoncé. Sofia Vergara. Você vai dar muita risada. Assiste aí que você vai curtir também a entrevista que a gente fez com a Marta Medeiros, aqui no Pode Ler. Quem que ela já vestiu? A gente vestiu a Beyoncé, tanto no clipe quanto na vida real. A Beyoncé? A Beyoncé. A Sofia Vergara por mais de 30 vezes, inclusive no casamento dela, fui eu que fiz o vestido, um dos vestidos. Eu tô tomando café com a Camila, que é uma menina que trabalhou mais de 10 anos no marketing da gente. Aí toca o telefone, aí a telefonista fala, Marta, tem alguém aí querendo falar com você em portunhol, o nome dela é Sofia Vergara. E eu falei, Camila, vai atender, porque essa não faz parte do meu meio, eu não sei quem é. Você nem sabia quem era. Não, eu nem sabia quem era, tá entendendo? E foi muito engraçada essa história, eu nem sabia quem era. Essa história é porque eu fui pra atendê-la, fui fazer o vestido de casamento dela, ela falou que era Sofia Vergara, e a gente ficava, e você trabalha com a Sofia? Não, eu sou Sofia. E você mora onde? Ela, Los Angeles. Você trabalha com o quê? Ela, com televisão. Eu nunca tive um assistente, eu não suporto aquela coisa. Eu vou liga pra minha assistente, tenta mais. Não suporto, é comigo. É você mesmo. Aí nunca tive, faço questão, nunca ter. Sou eu e eu. E aí, ela no telefone, né? Aí ela perguntando se eu podia ir a Los Angeles, porque ela queria muito fazer o vestido de noiva, mas ela não estava podendo vir ao Brasil, porque ela tinha assinado a 2ª temporada de Modern Family. Se eu podia ir aos Estados Unidos. Aí eu falei, só se for com 2 assistentes. Aí a Camila, mas você não tem nenhum. Eu falei, mas contrato, eu pego fake. Tá entendendo? Mas tem que impressionar, né? Você falava inglês? Claro. Olha, define o seu inglês, Marta, é maravilhoso. Inglês, eu aprendi, eu estudei bastante. Na mesma escola que o senhor Creito aprendeu português. Tá entendendo? Nós éramos colegas, só que salas diferentes, tá entendendo? Só que ela consegue tudo em inglês. O inglês do seu Creito dela, ela consegue alugar uma loja em Los Angeles. Consigo. Ela faz tudo, Sou eu que falo. Sensacional. Então é isso. Então, assim, foi outra grande virada. Depois abri a loja em Los Angeles, no principal ponto de Los Angeles, tá entendendo? Que era o ponto que eu mais queria, tá entendendo? Você conseguiu. Eu consegui, tá? Então, assim foi. Aí, e isso não para. Isso agora a gente fez um evento em Houston que foi um sucesso. A gente abriu a loja de noiva. Esse ano a gente abriu 4 lojas. A gente vestiu uma que é sempre na loja, que eu amava, Jéssica Alba. Jéssica Alba. Porque a Jéssica Alba, ela me marcou muito, porque ela abriu a porta da loja, ela... E antes de entrar, ela fez a seguinte pergunta, o que você tem aqui que é natural, que não é sintético? E eu falei, absolutamente tudo é feito à mão e é feito em algodão brasileiro. Tá entendendo? Então, assim, ver uma menina que é um sucesso, tá? Começou muito cedo na TV e no cinema, e ela tá preocupada com alguma coisa, tá entendendo? Que seja natural. E aí ela me falou, eu tenho uma empresa chamada Honest Company, que ela acabou vendendo, e que só trabalha com produtos naturais, e eu vim aqui por causa disso. Ver a Patrícia Arquette entrando na minha loja e falando para mim, Marta, deixa eu te contar uma coisa. Se tem uma coisa que eu detesto, tenho um horror, é ir à loja, qualquer loja. Agora, a loja que eu mais detesto ir
É loja de roupa. Aí eu pensei, obrigada pela simpatia. Já começou assim? Começou assim. E aí ela falou, Fofura. eu não pedi para o meu stylist vir aqui, eu fiz questão de vir aqui por causa do seu trabalho social, que eu quero conhecer mais. Tá entendendo? Então, assim, isso são coisas que realmente você fala assim, poxa, valeu a pena. Valeu a pena trabalhar tanto e ouvir de uma mulher como essa, porque eu me lembro eu assistindo o discurso quando ela ganhou o Oscar de melhor atriz, a Patrícia, ela falando da importância das mulheres prestigiar as mulheres. E isso tanto acontece no sertão como em Hollywood. As mulheres têm que se juntar para prestigiar as mulheres. E ter aquela mulher na nossa loja, ela estava com roupa esporte, ela tinha vindo da Malhação, saber que o marido dela é um dos maiores colecionadores de obras de arte dos Estados Unidos, e ela estará querendo entender e consumindo nosso produto, e depois ela ir para o Oscar, ir para a Vanity Fair, tudo com as nossas roupas, vou dizer assim, tá no caminho certo. Continua e deixa isso aí adiante. Vamos seguindo. Falando nessa parte do dinheiro, como é que é essa galera muito famosa? Eles pagam direitinho, Marta? Fala a verdade. Depende. Eu sei que tem famoso aí que Não quer pagar nada, né? Você já tomou calote, Marta Medeiros? Não tomei. Eu sou capaz até de dar um calote neles, mas tomar calote não. Por quê? Porque primeiro a gente tem um sistema, a gente não empresta, a gente tem... São 4 ou 5 pessoas no Brasil que a gente trabalha. E assim, aqui no Brasil, vamos supor, Ivete Sangalo, uma ícone, mas é uma ícone super pé no chão. Ela já me disse, Marta, eu sou uma batalhadora e você também, a gente não precisa disso. Então, a Ivete, ela tem um valor, o Prêmio Multishow paga. Marta, tem isso, o que é que dá para fazer? Marta, esse show é beneficente. Não tem. Isso é uma pessoa muito certa, muito coerente, muito digna. Tá entendendo? Isso é muito bacana. Isso no Brasil são as pessoas que a gente lida. Tá entendendo? No exterior é um pouquinho mais diferente. Porque, por exemplo, a Beyoncé, ela paga o que ela compra. Porque ela fala, eu não quero ter a obrigação de usar e nem de postar. Então, eu prefiro pagar o que eu compro. Ela usa quando ela quer. E pra gente... Mas como é que é? Ela tem a carteira, ela tira a carteira do bolso, assim? Tarreta, como é que faz? Latarreta! A Marta pá. Ela vai sempre com o stylist, tá entendendo? Que escolhe junto com ela e passa o cartão. Ela mesma? Ela mesma que passa gostoso o cartão. ver isso, né? Isso é gostoso. E o que é que acontece no nosso caso? A nossa roupa tem a nossa cara. Então, quando eu vejo e ela tá usando... Isso é maravilhoso, duas vezes. Primeiro, porque ela pagou. E segundo, porque todo mundo sabe que é nossa, porque a roupa tem uma identidade muito forte. Quando a roupa não tem uma identidade muito forte, as pessoas não querem, preferem dar. Por quê? Porque dando, ela vai ter que colocar o nome. Mas a gente tem uma identidade muito forte. Ela não precisa colocar o nome. Quando eu vejo a Beyoncé ou quando eu vejo a Só pode ser Sofia, Marta Medeiros. com aquela peça, é nossa. Tá entendendo? Então, isso é bem bacana. A Marta é incrível. Figuraça, né? Marta Meu Medeiros. Deus. E outra, o que a gente pode falar também? Uma entrevista que eu acho muito importante, porque no final das contas acabou sendo uma homenagem eu posso dizer que seguramente isso ao maior nome, ao maior comunicador da televisão brasileira. Eu acho que sem sombra de dúvida ninguém contesta isso, assim como a gente fala que o Pelé é o maior jogador de todo mundo, de todos os tempos. A gente pode dizer que o Silvio Santos é o maior, né? Foi o maior e acho que ainda hoje é o maior nome da comunicação brasileira. Acho que dificilmente alguém vai superá-lo nesse sentido. Então nós trouxemos aqui Nós não trouxemos o Silvio Santos aqui, né? Vamos só deixar claro. Nós não trouxemos o Silvio Santos Nós aqui. Entrevistamos, não foi o Silvio. Nós entrevistamos o seu grande amigo, meu grande amigo, José Armando Vanucci, que escreveu o livro Biografia da Televisão Brasileira. E aí falamos de televisão, da história da televisão. É maravilhoso conhecer esse trabalho dele. Os primórdios da televisão, como é que a televisão chegou no Brasil, os primeiros pioneiros. E vamos falando de todo mundo, né? Falamos da doença do Faustão, falamos do Silvio, que estava afastado, né? E no final das contas... Coincidentemente foi nesse ano que o Silvio partiu. Partiu, exatamente. Então acho que foi uma perda muito grande. Acho que todo mundo, eu vi, impressionante, né? O carinho que as pessoas tinham pelo Silvio. Claro, né? Um ícone, né? Um ícone. Como uma lenda. As homenagens que ele recebeu, eu fiquei muito emocionado de ver também. Eu também tenho uma história muito bacana com o Silvio, você também tem.
E acho que todos nós ficamos tocados. O Silvio faz parte digamos assim, da família brasileira, né? Sempre esteve presente nos lares. E a gente falou então de Faustão, falamos especificamente também de Silvio Santos. Não tem como falar de televisão e não falar de Silvio Santos, né? E o Vanucci veio aqui e trouxe essas informações, ele falou coisas interessantes, porque ele trabalhou, ele conheceu o Silvio Santos nos bastidores. Vale a pena você rever também a entrevista com o Vanucci aqui no Pode Ler. E o Silvio, como é que tá hoje? Você ainda tem conta? Ele tá falando, ele tá recluso, né? Ele tá recluso, tá na casa dele, ele resolveu curtir os netos, os bisnetos, ele tá ali. Claro que não volta mais pro ar, não né? volta mais pro ar. Acho muito difícil. Se fizer ele não voltou para os 60 anos do programa Silvio Santos. Então ele não volta. Ele passou tudo para a Patrícia, passou para a Daniela, passou para a Rebeca, para a Renata, para a Silvia, para a Cintia. Elas vão tocar. Passou, mas ainda não passou tudo, né? Não, teve episódio do carnaval agora aí que você soube. Não, é ele, né? Ele deu um telefone, coloca inclusive, mas eu quero ver a escola de samba quando foi homenageada em 1900 de bolinha. Aí botou do nada, né? Mas ele tem dado uma liberdade para Daniela, assim. Agora, óbvio, né? Assim, você, se fosse filho do Silvio Santos, você ia recusar ele falar assim, uma orientação dele? Faz tal coisa, né? Não tem como, né? O cara sabe tudo, né? Sabe tudo e mais um pouco. Agora, também assim, eu acho que o Silvio dá uma grande lição pra gente. Acho que é muito difícil para quem trabalha de comunicação largar isso. Você pode estar caquético, mas essa luz, a câmera, tudo isso te traz uma energia, né? A Hebe, ela foi até onde ela foi porque ela continuou trabalhando. Porque se ela não estivesse trabalhando, se ela não estivesse no ar, o câncer tinha tirado ela antes da gente. Né? E aquilo dava força. Né? O Silvio não está mais na frente das câmeras. Então, você acha que ele está morrendo? É isso? Não. Atenção, Vanucci está dizendo que Silvio Santos vai morrer. Não, estou falando. O que eu estou falando é o seguinte. O Silvio, ele falou, vocês vão ficar com a minha melhor imagem. Né? Então ele parou no auge, ele parou com 80 e pouco para 90 anos. Né? 90 anos. Você vai ficar com esse, o Silvio, 90 anos, ele ficou 60 anos com o programa. Então, a lembrança é muito positiva. Então, eu acho que o Silvio traz isso pra gente, sabe? De falar assim, olha, a gente também precisa parar em algum momento. Tem um momento que a gente precisa recuar. O cara é uma lenda, né? E brincam que não dê mais audiência do que ele, porque ele tira você do ar. Ele tem que ser a estrela principal. Mas isso não é brincadeira, não, hein? Não, o Carlos Alberto fala, né? O Carlos Alberto Nóbrega fala que ele sempre torce para dar um pouquinho a menos para não ter problema. Mas o fato é que assim, o Silvio é esse cara que vem do rádio, né? Que pega na agilidade o que a pessoa quer. Então, vamos entregar o que a pessoa quer. Ela não quer mais aquilo, não deu certo? Tá bom. Muda, vai. Ele não sofre muito, ele nunca sofreu muito para mudar. Nem no programa, nem com as pessoas. Não devia sofrer, né? Porque as coisas mudavam de um dia para o outro, né? Agora, menos de 24 horas. O Silvio, eu tenho algumas histórias com o Silvio fantásticas. Né? Assim, o Silvio era meu ouvinte na Jovem Pan, porque um belo dia, né, eu entrei para essa história da televisão, porque a Hebe era colunista na Jovem Pan. A Hebe saiu, tinha uma outra pessoa que era a professora Maria Tereza Fragaco, que falava sobre novela, saiu, e aí o seu Tuta falou, olha, já que você gosta de televisão, vai lá, segunda-feira você começa. E eu não tinha fonte nenhuma. Mas tinha uma amiga que trabalhava nos bastidores da TV e tinha acesso ao Minuto a Minuto. E aí eu comecei a dar audiência, né, do Gugu e do Faustão, que eram os grandes rivais. Minuto a Minuto você está falando do Ibope, né? Do Ibope, da audiência. Então eu pegava a audiência, eu pegava a média e falava, ó, na média preliminar, ontem Gugu deu tanto, Faustão deu tanto. Aí eu consegui pegar mais outras informações e o Silvio virou meu ouvinte. Porque o Silvio ia ouvindo a Jovem Pan e ele queria saber as audiências. Então, quando ele chegava no SBT, ele falava, ó, manda transcrever o boletim dele que eu quero ler. Vanucci e tal. E aí eu fui fazer troféu imprensa, fiz troféu imprensa e tal. E um belo dia me liga um cara e fala assim, ô Vanucci, Zé Armando, a gente estava aqui numa reunião, a gente vai fazer o show do milhão dos políticos e o Silvio mandou te convidar para ser um dos universitários.
vai ser você, Lilian Whitfield e a Marília Gabriel. Aí eu virei para ele e falei assim, Fulano, você tem razão, você tem certeza que tenho? Ele falou para chamar o comentarista da Jovem Pan, né? Você tem certeza absoluta? Eu falei assim, porque meu mundo não é o político, né? Agora, ok, se ele quer, eu vou, tal, isso que lá. Naquela época ainda pagava um cachê para participar. Foi no dia, fui lá no SBT, tal, terno e gravata, porque tinha que ser, né? Sim. Era dos políticos e tal. E aí a gente chegou, eu vi que ficou um clima assim, tal, não sei lá. Aí veio o vice-presidente do SBT, que era o Arlindo, não, era o Maluf, o Zé Roberto Maluf. Aí veio a Ana P, que era na época da comunicação ali, e mais alguém que, não, vamos vem cá, vamos conversar. Aí fomos pro camarim e falou assim, olha, quem te ligou cometeu um erro grave, porque o Silvio estava querendo o comentarista político da Jovem Pan, que era o Neumann, que é o José também, que é o José. Eu falei, normal. Eu falei, tudo bem, gente, eu vou embora, eu não gravo. Né? Pelo menos eu já estava maquiado, eu já tinha. Aí ela falou, não, mas nós vamos pagar o cachê. E o Silvio pediu para pagar o cachê dobrado. Que ótimo. Aí paguei, aí eu fui lá, recebi e ficou sem ninguém para cobrir, né? Porque E aí eu acho que entrou o Maluf, se não foi o Maluf, entrou algum dos políticos, entrou ali no meio para poder fazer, que era presidente de partido, era alguma coisa assim, que aí eles acharam a solução e seguiram lá. E para encerrar esse especial de melhores momentos de 2024. Essa retrospectiva, acho que tem um cara que tem um livro muito interessante, e é um cara que muita gente conhece aí, tem um canal sobre crimes. Ah, é verdade. Já sei de quem você está falando. Ah, lembrou? A entrevista foi incrível, hein? Incrível. O Beto Ribeiro. Beto Ribeiro tem o canal Crimes S.A., uma legião de fãs. É um sucesso no YouTube. Uma legião de seguidores, é impressionante. Vez por outra, eu, além de falar com ele frequentemente, de vez em quando eu cruzo com ele ali no Conjunto Nacional. Ele grava ali, né? Tô passando ali, dou de cara com o Beto Ribeiro, ele é figurinha carimbada ali. E o Beto tem um livro muito interessante chamado Poder S.A. Ia falar Crimes S.A., me confundo. Poder S.A., que ele é uma sátira, é muito interessante, porque é uma sátira à selvageria da vida corporativa. E então esse livro ele veio para falar, ele falou de tudo aqui no final das contas, né? Ele falou do livro, como é que o livro surgiu, das experiências dele, né? Porque é muito interessante, porque ele era um cara da vida corporativa, trabalhava em empresa, era um executivo, e aí um dia ele larga tudo para poder investir nesse canal e com certeza se deu muito bem, acho que ele se achou nesse momento. Sim. Né? A gente vê no canal dele a alegria que ele transparece, o profissionalismo, como é que ele consegue falar de assuntos pesados, porque afinal de contas ele está falando de crimes, né? E ele consegue ser com aquele jeito, porque acho que é muito dele, né? É ele ali, você vê que ele, não é um personagem. Sim. É ele tranquilo, falando do assunto, de uma conversa franca, bonita, e quem conhece o Beto sabe que ele é daquele jeito depois, né? Você tá batendo papo com ele, ele continua daquele mesmo jeito. Então ele veio falar disso, ele veio falar da carreira dele e veio dar uma aula aqui pra gente sobre essa questão do que é essa vida corporativa, dessa selvageria. Foi legal, ele compartilhou experiências que valem a pena você que está começando um emprego, você que está entrando numa grande empresa, você que já trabalha numa grande empresa, tem dicas muito legais dessa entrevista que o Beto Ribeiro deu pra gente aqui. Dá uma olhada aí. Eu queria ir embora do Brasil, mas eu cair nesse trabalho me fez gostar do Brasil, me fez... conhecer o Brasil de verdade. Me fez sentir o que vai ter depois, lá na frente, que o Pão de Açúcar vai fazer, que é orgulho de ser brasileiro. Esse orgulho eu não tinha. E ninguém da minha geração tinha. Não existia esse orgulho. As pessoas estavam tentando sobreviver. Eu ainda tinha uma possibilidade maior, tinha uma família com mais condições e tudo mais, mas assim, era mesmo assim, para todo mundo era difícil. E dentro da TV1 eu começo a fazer carreira, saio do Gente que Faz, eu viro assistente de direção, diretor, de pequenas coisas, depois entro uma área de mídia online.
chamava Mídias Interativas, que é do Quiroga. E ele, porque tá uma tal de internet estava começando, tinha uns CD-ROM, os computadores, os PCs estavam chegando mais às casas das pessoas, tinham mais pessoas fazendo CD-ROMs, que que hoje seriam sites, sei lá, aplicativos. E aí o Quiroga, que é uma paixão da minha vida, ele me convida para fazer parte daquele grupo que estava começando, porque ali dentro da TV eu me destacava como eu era um produtor que o pessoal gostava e tal. E eu fui... Então, tudo isso é corporativo. O mundo corporativo está na minha vida desde sempre. E todos são. Eu vivo o mundo corporativo dentro do canal. Porque é um trabalho. Tudo que é trabalho é corporativo. Uma loja é corporativa. É um varejo. O varejo está dentro do mundo... Então, e de lá, eu saio de lá em 98, 99. Eu saio em 98, mas em 99 que eu começo, na Americanas.com. Que daí o Quiroga vai para Americanas.com e ele me leva. E na Americanas eu entro para fazer, junto com todo mundo, o site, que ninguém sabia o que era, e virou um monstro de varejo na minha época. Fico lá 5 anos. Quando eu mudo para o Rio de Janeiro, não me adaptei à cidade, voltei para São Paulo, saí da Americanas, e com o Quiroga eu fui para Cirela. Então eu fui fazendo empresas e, claro, pela TV1 eu tive contato com inúmeras marcas, né? Porque dentro dessa gestão de mídias interativas eu atendia, nessa parte, o HSBC, eu atendia o Banco do Brasil, NET, Antártica, um monte de marca. Através disso você vai entrando no mundo corporativo e vai vendo. Quando na Cirela eu decido que eu quero sair do mundo corporativo, eu quero sair desse universo que eu também não me encaixava muito. Eu não achava aquelas reuniões de integração, aqueles eventos, aquelas coisas. Eu nunca fui Beto da Americanas. Eu sempre fui o Beto Ribeiro, que trabalha na vírgula, que trabalha na Americanas. E eu achava sempre essa junção de empresa virando o sobrenome da pessoa muito perigoso. E eu vi pessoas que, quando perdiam o trabalho, perdiam a razão de ser, né? Perdiam a identidade. E perdiam, inclusive, eles percebiam que as relações interpessoais feitas eram únicas e exclusivamente por interesse, pelo crachá que você carregava, pelo cartão de visitas que você tinha. Eu tenho o privilégio de ter amigos de todas essas épocas, porque eu nunca me relacionei com uma pessoa pelo poder que ela tinha. Eu sempre me relacionei com pessoas se eu gostava delas. Pelo seu poder, eu talvez tenha que me relacionar profissionalmente. Eu tenho que ter uma reunião com você. Almoçar, meu amor, eu não vou almoçar com você se eu não gostar de você. Se eu não quiser... Não, eu não sou assim. Mas eu vi pessoas que faziam isso. Então, dentro desse mundo aí, sim, extremamente corporativo, eu sempre olhava tudo com uma certa... mais curiosidade, com questionamento. É isso mesmo? Você vai se sujeitar a esse tipo de auto-humilhação num evento de integração de empresa? Por quê? Mas vem falar comigo, assim. Eu tenho uma que eu já contei, assim, estava numa empresa, aí eu estava no evento e daí falaram, o fulano vai subir, ele era... Tá. Aí eu detesto quando as pessoas também começam a transformar em local de trabalho pessoas como se elas fossem altas celebridades. Celebridade existe por uma série de coisas, porque ela entra na sua fantasia. Por isso que um ator é uma celebridade, um cantor é uma celebridade e tal. O cara que é um presidente de uma empresa, ele não é uma celebridade, ele é um executivo que amanhã pode cair. Você pode se espelhar nele para tentar ser tão bom quanto ele. Pode ter bons exemplos e para eu querer um dia ser um CEO, não um psicopata que quer derrubar todo mundo e pegar o lugar dele. Você se inspira, o Quiroga para mim é uma inspiração até hoje, com seus erros e acertos. Eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas, o Drummond, o Chalita, pessoas absolutamente incríveis. Eu tenho o prazer de dizer que eu atraio pessoas com muito talento que gostam de me ensinar. Então hoje eu tenho a Rosângela Monteiro, eu tenho o Ulisses Campbell, eu tenho o Carlos de Faria, eu tenho todo mundo que quer me dar uma entrevista. Na verdade, eu só estou aprendendo com aquelas pessoas todas. E elas gostam de dividir comigo porque eu tenho interesse por elas. Então, então esse cara chega nesse evento e ele sobe e fala, eu tô vendo todos vocês aqui, me lembrei de uma música olhando para todos vocês, quero que todo mundo cante junto comigo. Que bonitinho. Eu olhei e falei... Que meigo. Aí ele começa, mais de 1000 palhaços no salão. Eu falei, não, filho, 999. Eu peguei e saí, eu fui embora. Eu falei, eu não vou ficar com um cara que está escrachando todo mundo, chamando de palhaço, e tá todo mundo aceitando. Eu falei, como assim? Ninguém... Cara, se ser e se ter é muito maior do que o emprego que você acha.
E essa cultura, isso que você viu, isso continua hoje no mundo corporativo? Eu acho que essa cultura, esse cara, por exemplo, teria sido chamado pela RH no compliance, teria tido. Hoje em dia você tem muito mais pessoas olhando e muito mais cercos a isso, o que não significa que as pessoas não sejam assim. Uma coisa é você, por conta de... Eu diria o seguinte, se tirasse hoje os compliances todos, se tirasse o RH, se tirasse o que lá, as pessoas voltariam a ser o que são? Voltariam. Esse cara voltaria a cantar mais de 1000 palhaços no salão? Voltaria. O fato, ele não canta, não porque ele melhorou como ser humano, ele não canta porque ele sabe que isso pode prejudicar ele. Ele não é burro. Então o assédio moral e o assédio sexual, que em base que permeiam, e as pessoas confundem assédio moral e assédio sexual. Assédio sexual é outra coisa. Assédio moral com bronca. Você pode dar uma bronca numa pessoa. Você pode chamar a atenção de uma pessoa. É que hoje é tudo assim, eu vou te dar um feedback. Ai, meu Deus, eu tive que fazer um laboratório de feedback. Eu ficava olhando e falei assim, que dinheiro mal gasto dessa empresa, gente. Desse esse dinheiro, desse negócio. Desse aumento para todo mundo. Qualquer coisa, você fica mais feliz. Mas que bobagem essa coisa de feedback. Então você não pode chegar para a pessoa, eu sempre acho que, claro, já errei, óbvio que eu já dei bronca em pessoas, inclusive porque eu fui chefe muito jovem sempre. Já dei bronca em pessoas na frente dos outros. Faria isso de novo? Claro que não. Não é porque tem compliance, porque eu melhorei como ser humano. É óbvio que eu não vou ficar dando bronca nos outros. E eu tive um problema de um erro. Eu nunca levei bronca. Então eu não sabia como é levar uma bronca na frente dos outros. Mas eu vi pessoas dando bronca na frente dos outros e aquilo me constrangeu não só pela bronca que ele estava dando, mas por mim. De eu me ver num personagem que eu não gostei. E eu dei poucas broncas, mas dei. Então hoje eu sei o quanto que eu estava errado. Mas não significa que eu estava assediando. Isso não é assédio. As pessoas confundem muito assédio com... E assédio é uma coisa constante, você tem... É uma coisa mantida, é uma coisa que é o tempo todo. E o que é assédio? São os seus chefes, né? Não seus pares. Pares não são assediadores. Pode ser bulinadores, assediadores não. Então você tem essas coisas do assédio que eu digo, se tirar tudo, muitas pessoas vão voltar a ser ou vão apresentar o que são. Só não são porque tem mais medo, não porque se melhoraram. Teve muito mais gente que passou por aqui, né? A gente lembrou de alguns aqui só. Estamos lembrando aqui, rapidamente falando, porque... Dá para fazer uns 3 programas só de retrospectiva. Nossa, porque teve tanta gente legal aqui nessa mesa. Muita conversa boa. Realmente, o Pode Ler, nesse sentido, foi... Acho que foi uma grata surpresa para você que está nos acompanhando, porque realmente as entrevistas foram muito relevantes aqui, de uma forma geral. 2024 foi tudo isso aí, né? A gente deu uma amostra. O que vem por aí, Paulo Tadeu, em 2025? O que você está aprontando para o ano que vem? Olha, acho que a gente vai ter umas entrevistas aqui fenomenais também, viu, Aldrin? Porque são... Você pode adiantar algum nome aí ou é segredo? Posso trazer em primeira mão algumas coisas aqui. Opa! O que você vai trazer aqui em 2025? Olha, vão ser vários lançamentos importantes aí para o ano de 2025, então fica ligado aqui no Pode Ler, fica ligado no site da Matrix. Mas eu posso adiantar algumas coisas importantes. A gente vai relançar um livro de uma grande amiga nossa aqui, da Bárbara Gância. Oh, que legal! O livro chamado A Saideira, que é um livro em que a Bárbara, de forma muito corajosa e de uma forma muito generosa, ela compartilha a sua experiência com o vício em álcool, né? A Bárbara venceu essa dependência e ela escreveu um livro contando essa experiência dela, os seus muitos problemas que ela teve, porque realmente precisa ter coragem para falar da forma como ela falou. Então, por isso que eu falo que ela fez isso de uma forma muito generosa. Então... É uma história incrível, que virou peça, inclusive. Virou uma peça, exatamente. A peça volta em cartaz agora em 2025, então o livro vai pegar carona disso, vai pegar carona nessa peça também. Com a Marisa Hort, não é isso? Isso, e é uma leitura importantíssima também, porque é um problema que atinge muito as pessoas. A gente precisa falar muito disso, porque as pessoas acham que
o vício em bebida é uma coisa banal, acho que às vezes até divertido, né? As pessoas enxergam isso. O cara tá bêbado, bêbado hoje, amanhã, depois, e achando que tá tudo divertido. Mas é uma coisa séria, afeta a saúde de muitas pessoas, de milhões de pessoas, não só no Brasil. Mas é uma grande novidade. Essa Bárbara Gance, então, agora é da Matrix. Exatamente. Muito legal. O que mais? E tem um livro que também sai no começo de 2025, que vai falar do caso do Rubens Paiva. Posso falar aqui. Olha que legal, Paulo. É um livro da Juliana Dalpiva, uma grande colunista do UOL. Grande jornalista. Exatamente. E ela faz um livro falando do caso Rubens Paiva, do julgamento dos militares envolvidos no desaparecimento, no assassinato do Rubens Paiva. Você que viu o filme Ainda Estou Aqui, que leu o livro do Marcelo Rubens Paiva, e viu o filme, eu acho que é uma leitura muito interessante, muito complementar para você entender exatamente como foi esse desaparecimento, como foram as buscas da família por justiça, por uma reparação, né? Afinal de contas, o corpo sumiu, ninguém fala nada, e pela primeira vez houve uma abertura da justiça para culpar o Estado e algumas pessoas especificamente pelo desaparecimento, pela morte dele. Sim. Então é um dos grandes lançamentos. Grande nome, hein? Juliana Dalpiva. Sou Exato. fã dela. Vai estar aqui nessa mesa em 2025? Vamos ver se ela vai ter que estar aqui. Ela mora no Rio, mas a gente vai dar um jeito dela vir para cá para dar entrevista e falar um pouco desse caso. Muito bom. Né? Tem mais? Tem um outro livro que eu acho interessante também, em função agora do caso recente agora, dessa virada de mesa que aconteceu lá na Síria, com a deposição do governo do Assad. Um livro do jornalista Cléster Cavalcante, que foi preso e torturado pelo regime, né? Claro. Pelo regime sírio. Ele ficou 5 dias detido, e ele fez um livro contando essa história dele. É um livro que também vai ser relançado pela Matrix, e a gente vai aproveitar, porque é um momento de uma virada agora, né? Sai uma ditadura de 50 anos, vem um novo grupo revolucionário ali, né? Derrubando esse ditador, e um grupo totalmente heterogêneo, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer com a Síria ao longo dos próximos meses e dos próximos anos, né? Então isso mexe com todo o xadrez, e esse livro acho que é importante para as pessoas começarem a ajudar a entender o que vem aqui, porque isso pode ter reflexos muito sérios na geopolítica mundial. Então estou falando de 3 aqui, mas tem outras coisas muito importantes. O Cléster é um grande jornalista também. Muito, vencedor de prêmio Jabuti, é um cara fantástico. Texto incrível. Muito bom, parabéns, hein? Esse é só um aperitivo. Né? Não, tem muito mais coisa. Aqui também eu fico um programa inteiro falando dos outros lançamentos, né? Tem muitas outras coisas boas. Vai ser um grande ano. Para você que nos assistiu, para você que continua nos assistindo, você vai desejar Feliz Ano Novo? Não? Vou, claro. Esperando você terminar a sua mensagem. Não, tá bom. Já acabou? A minha parte já acabou, então se você quiser. Bom, então... Você não veio com chapeuzinho, feliz ano de Papai Noel? Não, você que ia trazer o gorro, você esqueceu. Trouxe o saco do Papai Noel? Não, também não, deixei em casa. Mas eu queria dar de presente para vocês aí, desejar de presente para vocês aí um ano maravilhoso, que seja algo realmente fantástico. Pode ler muito em 2025, espero que vocês leiam muito, porque deem muitos livros de presente sempre, não só agora de Ano Novo, de Natal, de aniversário, de Páscoa. Livro eu acho que é o grande presente, as pessoas precisam ler muito. É verdade. Né? Faz toda a diferença. A gente sempre chega no final do ano, a gente faz uma retrospectiva pessoal, né, de como é que foi, faz um balanço, como é que foi o ano, se valeu a pena. Eu tenho muita satisfação de estar terminando esse ano com esse projeto aqui chamado Pode Ler, porque eu acho que a gente faz um trabalho aqui que, independentemente de números, de qualquer outra coisa, o ganho que a gente tem aqui é com a consciência, né? Saber que as pessoas que estão assistindo vão pegar aqui uma informação legal, vão se interessar em comprar o livro, ler o livro e guardar essa informação dentro de si, eu acho que é um trabalho que não tem preço e que vale muito a pena a gente fazer aqui. E espero que a gente continue aí contando com a tua audiência, você que está assistindo a gente aí, que viu esse especial até agora.
além de contar com a sua audiência, eu conto também com o seu joinha. Dá um joinha aí pra gente. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, que aí você vai ficar sabendo na hora quando a gente postar um vídeo aqui, os nossos cortes. Compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, tá? Pega esse link aqui, compartilha no grupo da família, dos amigos, recomenda o nosso canal e segue a gente nas redes. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, em todas as plataformas aí, certo? 2025 chegando, a gente traz mais novidades para vocês. Bora! Aqui no Pode Ler. Valeu, Paulo Tadeu. É nóis, fio. Tchau.